Vamos começar então a falar agora sobre o modo revelação, né? Finalmente, vamos ver como processar uma imagem, como mudar a cor, intensificar a cor, colocar mais contraste, exposição, diminuir, fazer edições em lugares específicos, alterar a posição da imagem, recortar, tudo isso que você pode, que é possível fazer no Lightroom. Tá? Então, logicamente que eu já carreguei essa imagem aqui, é uma imagem nova, ó, tirei aqui com minha câmera essa lasanha que eu fiz. E é o seguinte, vamos tentar então modificar essa imagem. Isso aqui está melhor porque eu quero mostrar agora. Vamos falar então sobre temperatura de cores. É a primeira coisa que aparece aqui então, aqui em cima no Lightroom. Eu estou no modo revelação, tá? Então, modo revelação onde te permite então fazer alterações mais avançadas na imagem, como cor, definição, ruído, ajustes de posição, muitas coisas. Então, olha só. Essa foto aqui, neste caso, você pode mudar um pouco a temperatura dela de várias maneiras. Você pode usar, então, essa ferramenta, que é o seletor de equilíbrio de branco. O que é isso, né? Você vai escolher um ponto na imagem que vai ser uma referência de branco para a imagem. O que isso pode acarretar? O que isso pode fazer? Ele pode corrigir a cor, deixar uma cor assim, mais completa, mais geral, variada. Ou ele pode simplesmente tender para uma cor errada. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, uma cor amarela demais, a imagem vai ficar azul. Como é que eu sei disso? Porque eu entendo muito de Lightroom? Não, porque está mostrando aqui do lado. Então, se eu colocar aqui, ó, numa imagem que é muito amarelo, vai ficar azul. Então, utilizando muito Lightroom, você já sabe disso. Aí eu sei, então, se eu colocar aqui nessa parte que tem aqui um presunto, por exemplo, vai ficar menos, né? E aqui vai ficar mais. Então, o que eu faço? Isso aqui é um seletor de branco, né? Eu tenho que selecionar a parte mais branca da imagem possível, aquele que se assemelhe realmente com o branco total. Tem isso aqui? Tem alguns pontos, gente, ó. Então, se eu clicar aqui, eu tenho uma pequena mudança na imagem, né? Pequena. Se eu clicar nessa opção aqui, que nós vamos falar ainda, você vai ver as diferenças de edição. Ó, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Tem diferença? Tem, mas é muito pouca, né? Então depois a gente fala sobre isso aqui. Vou clicar aqui de novo, tá? No modo de exibição de lupa, letra D. Então, esse é o seletor de branco. Eu vou procurar uma parte na imagem que seja branca, né? Então, talvez nesse caso aqui, uma que seja um pouco mais escura, talvez me sirva bem, né? Porque vai ficar com a imagem mais forte. Já que a comida, é bom que tenha uma imagem mais quente, assim, né? Dá uma aparência melhor, dá um frescor melhor. Então, temperatura de cores você pode mudar com essa opção, com o seletor de branco. Você vai fazer o que com ele? Procurar a parte branca da imagem. Um branco de referência para a sua imagem. Então, se escolher um branco bem branco mesmo, pode ser que ele arrume a sua imagem, se ela estiver tendendo para uma cor. Eu, inclusive, vou carregar uma imagem que vocês vão ver como vai mudar a imagem completamente quando você fizer isso. Então, se você clicar aqui, ele mudou, deixou um pouco mais frio. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa parte que é mais cinza, ele vai ficar mais quente. Como é que eu sei que ele ficou mais quente? Olha só, preste atenção nesse slide de temperatura aqui, tá? Se eu clicar nessa parte, ele veio para o lado azul, tá vendo? Esse lado azul quer dizer o quê? Que ele é mais frio. Se eu clicar aqui de novo e numa parte bem mais escura, um branco mais escuro quer dizer, olha o slide lá para você ver. Ele foi para frente. Então ele mudou a temperatura. Então, nessa imagem, depende do que você quer. Talvez você queira fotografar, por exemplo, uma paisagem que está assim anoitecendo. Talvez seja legal em barcos ou coisa assim, talvez seja legal você usar uma temperatura mais fria, que é mais o que você quer passar, que é mais do que você estava vivendo naquele momento, né? Fotografia é muito isso, você quer passar exatamente o que aconteceu naquele momento, né? O clima do momento. Então, se eu puxar para a esquerda aqui, eu vou ter tons mais frios, tá? E aqui, tons mais quentes. Beleza? Então eu puxei para cá demais, né? Tem como arrumar isso de outra maneira? Tem, usando o equilíbrio de branco. Então aí eu vou escolher um outro branco e ele me mostra exatamente qual deve ser a temperatura ideal.
Mas, mesmo assim, eu quero um pouco mais quente, então, tá? Beleza. Então, olha só, se eu vir aqui a comparação agora, eu vejo que realmente mudou, né? Tá aqui com cores diferentes. Qual que você prefere? Eu prefiro essa direita, porque realmente deixou com mais aparência de frescor e tal, de comida quente e tal, né? Beleza, então vamos ver outros exemplos aqui, ó. Tem esse exemplo aqui, uma foto estourada. Você vai ver o seguinte, se eu pegar aqui, ó, isso aqui é uma explicação muito legal. Essa foto aqui, ela não serve para nada, né? Se você é fotógrafo, você sabe que essa foto aqui estragou, ficou totalmente amador, mas foi um teste mesmo. Se eu clicar aqui nessa parte branca, vai aparecer uma mensagem no Lightroom, olha só. Não é possível definir um balanço de branco aqui, clique numa área mais neutra ou mais escura. Então ele sabe que isso aqui está estourado, que isso aqui não serve de referência. Aonde vai servir de referência? Provavelmente aqui, ó. Uma área mais escura, vamos ver. Talvez aqui. Serviu. Mas você viu que não adiantou nada? Porque estourou isso aqui, né? Talvez o que adiantaria seria diminuir a exposição, não a disposição. Aí sim aumentar um pouco a temperatura, olha só. Diminuindo a exposição, a gente consegue talvez resolver isso um pouquinho, né? Então você viu que quando se tratando de temperatura de cores, quanto menos for a exposição, mais eu posso avançar aqui na temperatura, ou seja, deixando mais quente, sem prejudicar a imagem. Olha que interessante. Então, se eu estourar aqui e colocar um pouco mais para frente aqui, tudo vai piorando, né? Mas se eu tiver um pouco menos de exposição, ou seja, a foto estiver mais escura, mais temperatura eu posso dar, né? Ou seja, vai funcionar a temperatura. Mas talvez isso aqui, e com um pouco de vibração, é o melhor que eu posso fazer para essa imagem, né? Ela realmente se perdeu. Mas agora vamos ver uns exemplos bem interessantes em que a temperatura, né, de cor pode resolver o problema da imagem. Então, olha só essa imagem aqui. Se eu for aqui no modo revelação, você vai ver então, é uma foto muito legal, né? Muito legal mesmo. Que tem um foco aqui no centro e esse resto aqui tá meio bege, né? Meio amarelo, coisa assim. Então a gente pode mudar isso aqui completamente usando o equilíbrio de branco. Então olha só, por que essa aqui é mais fácil de mudar usando o equilíbrio de branco? Porque ao selecionar um equilíbrio de branco diferente, ele vai mudar todas as referências de cores que nós temos aqui. Tá? Então se eu escolher aqui uma cor mais escura, essa parte de dentro vai ficar mais amarela ainda, olha só. Agora se eu colocar o equilíbrio de branco na parte aqui, que é mais avermelhada, mais amarela, nessa parte aqui, você vai ver que ela vai ficar branca agora. Olha como mudou, né? Aí já tem um monte de indagação, né? Será mesmo que esta é a cor original dessa planta aqui? Pode ser que sim, né? Se você fotografou, se a sua câmera profissional, por exemplo, que pode ser definido lá o equilíbrio de branco, estiver errado, né? Estiver com o equilíbrio de branco manual e errado, talvez você precise corrigir realmente depois. Mas é um exemplo muito legal de como isso aqui mudou, né? Então, se eu clicar aqui nessa parte que é, sei lá, não sei que tom é esse, se é meio amarelo, não sei, vai ficar branco. Mas se eu clicar nessa parte aqui, que é mais clara ainda, vai ficar mais branco ainda, né? Observe aqui o histograma, tá? Do jeito que está agora. Agora volte lá e eu vou colocar na parte menos branca. Vê que ele fica diferente, né? Então aqui mais uma prova é o seguinte, ó, se eu clicar aqui e depois clicar nessa parte mais branca ainda, ele fica mais branco ainda, né? Então esse é um exemplo legal. Agora nós temos também esse barco aqui que tem um tom mais azul mesmo, né? Parecia ser um dia frio e tal. Observe aqui que tem bastante azul e bastante amarelo, porque na imagem tem coisas amarelas e logicamente que o tempo todo aqui, né, o clima geral é frio. Mas a gente pode mudar um pouco isso apenas colocando um pouco mais de temperatura. Olha só, é um dos poucos casos em que a imagem completa não é muito estragada fazendo isso.
né? Então vamos ver aqui o antes e depois. Olha só como mudou. Mas é uma coisa a se pensar, porque talvez, né, deixar ali um pouco mais, olha só os detalhes aqui, ó, principalmente aqui atrás, que está bem escuro, um azul escuro, assim, bem frio. E aqui parece estar frio, mas nem tanto, né? Tipo, como se estivesse realmente mudando o clima. Então, é um exemplo bem legal de exemplo de temperatura, tá? Esse é um exemplo bem legal. Agora nós temos também esse aqui é uma fotografia em que ele tem aqui uma referência de branco na imagem. Olha que legal. Então, você viu lá que essa do barco, a gente simplesmente usou o slide aqui, né? Ou seja, nós forçamos ali uma mudança de clima aqui. Agora, esse aqui é um exemplo que vai te fazer entender bastante sobre o clima de branco. Olha só, nós temos aqui atrás, que seria um suposto branco, né? Se eu clicar aqui, você vê lá que vai deixar a imagem um pouco diferente já. Eu posso talvez usar a camisa dele. Posso. E aqui, ó, umas referências, ó. O próprio que ele está carregando umas referências justamente para você usar na edição. Eu posso, por exemplo, pegar essa daqui e usar. Só que mudou muita coisa? Não mudou. Olha lá. Então esse aqui é o antes e o depois. Se eu pegar aqui no fundo, por exemplo, uma cor mais escura, aí eu acho que ficou melhor, né? Mas se eu pegar exatamente um branco aqui, um branco, não vai mudar muita coisa em relação ao que estava. Aí eu posso sim usar aqui o slide, né, deixar um pouco mais forte aquilo ali, ou posso variar indo para um azul ou voltando para cá. Se eu quero um ajuste mais exato, eu tenho que experimentar. Talvez eu possa usar essa cor aqui. Talvez eu possa usar esta. Ou essa daqui. Ou simplesmente pegar aqui o fundão, né, e dizer que este aqui é uma cor neutra do meu equilíbrio de branco. Aí ele vai ajustar todo o resto, né? Talvez essa seja a melhor escolha, né, de tudo isso aqui. Ou, se você quiser acertar 100%, pega aqui uma referência mesmo que ele está segurando, né, e faça a edição. Talvez não mude nada, como não mudou aqui. Ok? Temos outro exemplo também de uma noiva aqui. Aqui vai ser um pouco mais difícil, mas a dica que eu te dou é a seguinte. Essa aqui está tendendo para o azul. Então nessa imagem, ela está tendendo para o azul. E eu quero te dar uma dica aqui para que você leve para o resto da vida editando com Lightroom ou com Photoshop e tudo mais. Nesse tipo de imagem, quando está assim meio azulado, mesmo que a foto esteja com uma exposição bem alta, né, ou seja, está bem clara a imagem, pode ver que no fundo perdemos todos os detalhes. Para você recuperar um pouco mais dessa foto para o lado quente, ou seja, para que a foto fique com as cores mais quentes, né, com a temperatura mais quente, nesse caso, você vai ter que selecionar uma cor que está entre o branco e essa cor aqui, por exemplo. Então seria essas partes aqui do vestido que está com uma sombra, tá? Esse aqui vai ficar um pouco mais, também vai. Mas esse aqui vai ficar mais ainda. Então se eu selecionar essa cor aqui, olha só a manha, o segredo que eu quero que você entenda, tá? Quando uma foto estiver assim meio azulada, mas tiver uma exposição boa, pegue equilíbrio de branco e escolha uma cor neutra entre o mais claro da imagem e a parte mais escura. Qual que é essa cor neutra aqui? Pode ser essa daqui, tá? Essa corzinha bem aqui. Ou pode ser aqui no vestido, que não é tão branco nem tão escuro como aqui embaixo. Esse meio termo aqui ou esse aqui. Olha só a diferença. Olha isso. É outra imagem, né? Com certeza, olha só. Deixa eu colocar aqui esse lado a lado. Olha só. Olha a diferença, cara. Não é outra imagem? Aqui fica parecendo que você perdeu a imagem. Nossa, a imagem era tão legal, mas olha só a diferença. Nesse caso, o equilíbrio de branco, ele está
neutro, tem que ser neutro entre a parte mais clara e a parte mais escura. Mas qual que é o problema? Nós recuperamos cores, né? Você viu que ficou verde aqui atrás mesmo. Você viu que as cores do olho da menina, da pele dela, do cabelo foi recuperada, né? Olha, inclusive os detalhes. Mas qual que é o problema? Nós perdemos mais detalhes ainda do fundo, né? Isso pode ser recuperado, vou mostrar para vocês depois, mas nós perdemos. Então, para finalizar, nós temos uma outra opção aqui, essa foto. Então, olha só, vou editar aqui então usando o antes e o depois. Nessa aqui, a gente pode usar o equilíbrio de branco. Eu acho que não seria muito legal, porque não tem muito esse erro aqui, né? De exposição, de estar com a temperatura muito fria ou muito quente e tal. Eu vou usar aqui o slide de temperatura, então eu vou colocar um pouco mais para cá. Eu acho que ficou bem melhor, né? Ficou uma imagem mais interessante. Eu posso inclusive colorir a imagem do jeito que eu quero. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, basicamente, o slide mostra o que vai ser feito. Ele vai do verde até uma cor mais interessante. Ó, como essa daqui, por exemplo. Ó, até essa daqui, mas você pode escolher exatamente onde a cor se encaixa aqui. Talvez aqui, né? E você vai escolhendo aqui. E a exposição você pode diminuir, talvez tenha ficado com muita exposição, você pode aumentar, deixar a foto mais clara ainda, né? Aqui tem uma imagem bem interessante sobre isso, que fala sobre as imagens, sobre a variação de temperatura, que vai essa de quente, né, meio confortável, até essa que é fria, e passando sobre todos os parâmetros que são só conseguidos mesmo com temperatura de natureza, com natureza, logicamente, até as de estúdio, ou até aquelas que você força um pouco na câmera e tal, e fotografa só em determinados horários, né? Para você que é fotógrafo mesmo, você deve saber da Golden Hour, que é ali na parte da tarde, né? Tipo 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, onde o sol está baixando e te dá a possibilidade de fotografar baixando e te dá fotografias muito bonitas, porque você consegue capturar diretamente o sol na lente. Tá aí então, beleza? Esse é o antes e o depois. E aqui um exemplo bem legal também. Você vê que essa imagem está totalmente azul, né? Acho que talvez tenha sido assim que o artista quis deixar. Mas você pode ver, se eu usar o equilíbrio de branco aqui numa cor neutra, ó, eu consigo mudar a imagem bastante. E se eu não usar o equilíbrio de cores, eu simplesmente posso aumentar a temperatura e vou conseguir praticamente o mesmo resultado, né? Talvez aqui eu tenha deixado as coisas um pouco mais naturais do que aqui. Beleza, pessoal? É isso. Até a próxima.